Olá, amados de Deus, que alegria é estar em contato de novo com vocês através deste nosso programa. Você sabe que o nosso objetivo aqui é anunciar o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, do Deus que se fez carne, que se fez gente, que habitou entre nós e que por meio da sua graça Ele vem habitar em nós, nos tornar seus tabernáculos. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/PIBLondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Você pode ser um aliado nosso, nós contamos com a sua participação, nós contamos com a sua colaboração para que este programa se mantenha diante dos custos que temos. Nós contamos com as suas orações diante das lutas que enfrentamos e que você divulgue para que esse programa alcance outras vidas, outras pessoas, um público maior para a glória de Deus. E nós vamos aqui às indicações da leitura dessa semana e já a gente volta. Hoje nós estamos aqui trazendo para você um livro do Stanley Gundry, Perspectivas sobre a Santificação. Este livro trata do ponto de vista da santificação com a visão wesleyana, a visão reformada, a pentecostal, a de Keswick e a agostiniana dispensacionalista. São 5 visões de como eles veem como é visto o processo da santificação. Muito interessante. Eu ganhei esse livro e estou sendo muito edificado por essa leitura. Espero que você ganhe essa dimensão da santificação no processo da graça de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua leitura. Na Ótica Higienópolis você terá um atendimento diferenciado com as melhores opções de lentes e armações para a sua qualidade de vida, sem abrir mão da estética e moda. E o melhor, você não paga mais por isso. Hoje nós queríamos tratar um pouquinho com a expressão adeus às murmurações. 1 Coríntios capítulo 5, verso 17, o apóstolo Paulo nos diz: todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha acabou e uma nova vida teve início. Olha só. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criação ou uma nova criatura. O que era antigo terminou e uma nova vida começou. Na casa do oleiro, o pote de barro que havia se estragado
precisou ser desfeito e reconstruído. É disto que esse texto está se referindo. O profeta Jeremias fala que ele foi levado à casa do oleiro e lá o pote que estava sendo preparado se estragou e o oleiro desmanchou e fez de novo. Não existe remendo para um vaso em construção com algum defeito, não pode ser consertado ali, ele tem que ser desfeito e feito de novo. Se houver pedra na massa da argila ou algum problema em sua confecção, ele tem que ser desmanchado e refeito para depois ser assado no forno sem o risco das trincas. No preparo do vaso há algumas medidas para torná-lo resistente, sem rachaduras e sem cera no futuro, sincero, que é o que significa sem cera ou sem alguma cola ali depois que ele foi assado. Precisamos entender que o ser humano é um vaso que foi feito do pó da terra. Ele foi feito do caulim. Mas no processo de sua feitura, ainda no jardim do Éden, entrou uma pedra na sua estrutura e, neste caso, exigiu que fosse desfeito para ser feito um vaso novo. Esta é a proposta da regeneração do ser humano. Assim, Cristo se encarnou num vaso humano, assumindo a causa humana, a fim de desfazer o vaso estragado na cruz e refazer o novo vaso na ressurreição. Aqui está o projeto de Deus. Se nós nos estragamos em Adão, nós precisamos ser refeitos em Cristo. Em Adão, nós nos tornamos pecadores, rebeldes. Em Cristo, nós nos tornamos filhos em processo de santidade. É assim que entendemos a vida cristã. Não se trata de reformar o velho Adão, mas de crucificá-lo com Cristo, para recriar um novo homem na ressurreição. Esse campo é o campo da fé, que a gente não vê, mas a gente crê. O texto diz que aquele que está em Cristo se tornou nova criação, ou foi tornado uma nova criação. Como é que pode uma pessoa estar em Cristo e ser uma nova criação? Como é que isto acontece? Primeiro, ela tem que ser atraída a Cristo, pois ninguém poderá estar em Cristo se ele mesmo não o impelir ou o atrair para si. E este é um ato da graça de Deus em favor do seu povo. Jesus disse assim: quando eu for levantado da terra, isto é, levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. Isso está em João capítulo 12, verso 32. Agora, se eu admito
movido pelo Espírito Santo, que esse todos, sem distinção, me diz respeito, preciso crer que fui atraído naquela cruz e que eu estava ali naquela cruz, que aquela cruz não era de Cristo, que aquela cruz era minha e que eu morri com Ele para viver uma nova vida através dele. Se Cristo atraiu tanto judeus como gentios, então eu posso crer que Ele me atraiu e eu estou em Cristo, tanto na sua morte como na sua ressurreição. Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. É deste modo que eu fui desfeito do meu velho vaso estragado e feito um novo vaso, um novo homem, uma nova criação. A antiga criação danificada no jardim do Éden foi substituída por uma nova no jardim da ressurreição. Se estamos em Cristo, somos uma nova criação. Não é se estamos na igreja, porque há muita gente que está na igreja, mas não está em Cristo. O Espírito Santo diz que a velha vida acabou e uma nova vida teve início se alguém está em Cristo. Cristo desmanchou o velho e construiu o novo. Isso significa que morremos na cruz com Cristo, bem como ressuscitamos da tumba com Ele, mas não nos renascemos adultos, nós nascemos crianças espirituais. A criança, quando nasce no mundo, é portadora de uma vida caída e rebelde. Mesmo que essa vida seja incipiente ainda, mas ela já tem uma vida caída e rebelde. E ela vai crescer no desenvolvimento dessa vida. O nascido de novo, ao ser regenerado por Deus, também nasce num estado embrionário de fé, que requer alimento, que requer cuidado para o seu desenvolvimento. Ele precisa ser desenvolvido e crescer na sua vida espiritual. Mas essa pessoa é uma nova criatura desde o momento que ela crê, deixando para trás as coisas velhas da criação. Há uma nova mentalidade em crescimento. Há um novo campo de vida que vai ser desenvolvido. Quando, pela fé, nós recebemos os efeitos eternos da obra de Cristo, nós ganhamos outra nova dimensão de vida. A vida muda. Não é mais aquela vida simplesmente tridimensional, do aqui e agora, mas é uma vida que sai para outra dimensão, para outra realidade. Passamos a ter a visão que ultrapassa a tridimensionalidade. E daí para frente vemos aquilo que a Bíblia define como o que o olho não viu, nem o que o ouvido não ouviu, nem a mente imaginou, mas que Deus preparou para aqueles que o amam. É isto que nós vamos tratar um pouquinho mais. Agora vamos dar uma paradinha e a gente vai tratar desse ponto, dessa nova visão.
estamos em Cristo, morremos na cruz com Cristo, ressuscitamos com Cristo, em novidade de vida, não há mais espaço para armazenarmos as bugigangas do velho homem. Portanto, adeus às murmurações. Já não precisamos viver aquela cultura de ficar murmurando por tudo. A murmuração é uma característica da velha criação, que gera desgosto em quem a pratica, e a lamentação é uma ladainha dos incrédulos que não conseguem enxergar o sol brilhando além das nuvens espessas. É uma linguagem de gemidos, de suspiros, de ais, que representam aquela alma dorida, doente, que não consegue de modo algum louvar nas grandes dificuldades da vida. Todas as vezes que nós reclamamos das situações adversas, e não nos moldamos às disciplinas do Pai, nós perdemos o ritmo do processo da adoração. Nós nos tornamos pessoas cheias de lamentos, e aquilo é horrível, conviver com uma pessoa assim. A lamúria, ela enlameia o altar. A murmuração agride a santidade do Altíssimo. Aquele que vive reclamando de tudo e de todos não pode ser um discípulo do Cristo. Não pode. O canto fúnebre da murmuração é um ruído estridente do coro malagradecido de um povo estéril e descontente. É uma gente que reflete algo que desdiz da sua realidade espiritual. Por isso mesmo os filhos de Deus, os filhos de Abba, os filhos do Pai, não entram nesta roda dos murmuradores que tentam ofuscar a glória do Cordeiro com suas críticas, com suas queixas, com suas maledicências, com suas lamúrias. Não, não. O coral dos santos tem um estilo único, até mesmo no flagelo e no fogaréu, nas tribulações. Celebrai com júbilo, diz a Bíblia, o Salmo 98, versículo 4. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os confins da terra. Aclamai, regozijai-vos e cantai louvores. Celebrai com júbilo. Não basta cantar, é preciso celebrar com júbilo esta tão grande salvação, esta obra extraordinária de Deus. A partitura dos santos é composta com as notas vibrantes de exaltação diante daquele que nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O júbilo do povo de Deus
é a oitava nota musical na pauta da adoração. Nós temos 7 notas. Ainda temos os sustenidos e bemóis, que seriam 12, mas nós temos a oitava nota no ponto de vista da pauta, que é a alegria, o júbilo do povo de Deus. Cantar triste é lamentação. O povo liberto vive cheio de gratidão e canta com entusiasmo as melodias de quem está alforriado. Saiu da escravatura, não é um prisioneiro das memórias, porque estas foram apagadas lá na cruz. Ainda que as dores deste mundo sejam cruciantes, sejam reais, como disse o apóstolo Paulo, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Romanos 8, 18. Olha só. Porque para mim eu tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Quem sabe fazer uma avaliação correta dos fatos, também sabe fazer festa em meio aos vendavais. Sabe fazer este momento de alegria. Alegrai-vos sempre no Senhor, dizia o apóstolo. Outra vez digo, alegrai-vos. O autor desse texto estava numa cadeia fria, escura, em uma prisão, debaixo da grande pressão em Roma. Aquela prisão não parecia em nada como a sala de espera de um palácio imperial. Entretanto, Paulo encontrava-se preso, mas estava livre para adorar. Ele estava numa cadeia, mas ele era livre. Não era nem um pouco agradável aquele lugar e as condições extremamente desumanas. Quando eu entrei naquele local que se diz ser o local onde Paulo escreveu esta carta, naquela cadeia, eu fiquei pensando, eu não conseguia ficar em pé, mas Paulo era baixinho e ele podia ficar em pé. Mas um lugar frio, úmido, mas ele estava alegre. Mesmo assim, ele usou o advérbio de tempo sempre, que não deixa espaço livre para a consternação. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Paulo foi um homem estigmatizado por muito sofrimento, mas extravasava sempre a sua profunda alegria em todos os lugares. Ele não ficou refém pelas circunstâncias. Como você e eu vivemos neste mundo? Como nós estamos vivendo agora, nessa pandemia, nessa circunstância? Estamos vivendo lamuriando? Olha, a nossa proposta aqui é que você conheça Jesus Cristo, porque Ele nos dá um horizonte diferente. No meio do sofrimento, nós podemos cantar louvores, nós podemos ter esperança. Este mundo aqui, ele está com seu tempo de validade já esgotando. E
Para onde você vai? Para onde você está rumando? Nós não fomos feitos para termos uma lápide para sempre. Nós temos a eternidade incrustada dentro de nós. Se morremos com Cristo, nós somos novas criaturas e mesmo que durmamos, nós temos uma eternidade com Ele. Esta é uma questão que você tem que decidir. E é você. Ninguém pode decidir por você. Espero encontrar com você, se o Senhor assim permitir, no próximo programa ou na eternidade, onde nós iremos morar para sempre com o Senhor. Se assim for, vamos dizer de coração para coração: Jesus Cristo é a nossa única esperança. Deus abençoe a sua vida. Até a próxima.